Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós começamos mais um livro da Bíblia, o livro de Josué. Eu gosto muito do livro de Josué, porque aqui está a entrada do povo à terra prometida. A promessa que Deus fez a Abraão está se cumprindo. Depois de 430 anos de cativeiro ali no Egito, 40 anos peregrinando no deserto, agora esse povo está entrando na terra prometida. Não é o mesmo que saiu do Egito. Você vai se lembrar que ao ler o Pentateuco, nós vimos que a rebeldia desse povo fez com que eles morressem no deserto. E Josué e Calebe são as únicas duas exceções que estão entrando na terra prometida. E aqui, Josué, capítulo 1, nós começamos esse livro. E o capítulo 1 de Josué está nos mostrando o momento que Josué é comissionado. Josué agora é o substituto de Moisés. Josué está pegando um grande desafio, porque Moisés foi um dos grandes líderes daquela nação. Mas eu quero te lembrar que Josué começou a servir Moisés ainda como mancebo, ainda jovem. Então ele teve um bom mentor, um bom professor, e agora Deus está chamando ele para essa tarefa. Quando eu vejo o livro de Josué, o que eu aprendo? Primeiro, é o chamado de Josué. É Deus comissionando Josué como líder de Israel. O capítulo 1 de Josué, ele é muito citado. Capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Diz o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até do grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu gosto muito desse momento porque a gente percebe como que Deus tem essa preocupação em trazer ao coração de Josué essa certeza que Deus estaria com ele como esteve com Moisés. É um grande desafio substituir um líder do tamanho de Moisés, com toda a história de Moisés, não é fácil. Agora, quando eu e você temos Deus conosco, meu irmão, não importa o tamanho do desafio. O desafio pode ser pequeno, se Deus não estiver com você, você vai fracassar. O desafio pode ser gigante, mas se Deus estiver com você, você vai ser bem-sucedido. O capítulo 1 vai continuar na orientação tão clara de Deus, verso 6. Seja forte e corajoso. Pastor, mas Deus não estava com Josué? Sim. O fato de Deus estar com você não exime você de ser forte, de ser corajoso. Ele continua: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Então, novamente, a palavra forte e corajoso se repete. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aqui está um segredo para todos. Quer ser bem-sucedido? Então, obedeça a lei do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Você que está lendo a Bíblia comigo, nesse desafio de um ano, você vai chegar no final desse ano, lendo a Bíblia toda, e você vai conhecer mais da lei do Senhor. A sua obediência à palavra de Deus é que te garante sucesso. Pastor, eu estou obedecendo. Então seja forte, corajoso, vai para cima. Deus é com você. Ele continua dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nela escrito. Cumpra fielmente. Não é cumprir uma parte, uma metade, é cumprir fielmente. 99% de obediência é igual a desobediência. Para Deus, ou você obedece, ou você não obedece. Ele diz assim: só então os seus caminhos prosperarão e será bem-sucedido. Só então o quê? Se você meditar nessa lei, obedecer essa lei, seguir ela, se você fielmente cumpri-la, então
seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí ele continua lendo. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Mais uma vez a palavra forte e corajoso, 3 vezes. Não se apavore, nem desamine, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. E aqui nós temos o chamado de Josué, e aí nós temos, logo depois, do verso 10 ao verso 15, a preparação para o povo cruzar o Jordão. Então eles vão atravessar o Jordão está na sua cheia, e o que vamos ver aqui é Deus operando o mesmo milagre que operou lá com Moisés, quando abriu o Mar Vermelho. Aqui o Jordão vai ser aberto. Daqui a pouco nós vamos ver no capítulo 3. Então a preparação para cruzar o Jordão, e aí nós temos do verso 16, verso 18, né, o povo dando um feedback para Josué, dizendo, olha, nós vamos obedecer ao Senhor. Olha o verso 16, para a gente ir para o capítulo 2. Então eles responderam, eles quem? O povo. Tudo que o Senhor nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Então aqui há um compromisso do povo em obediência. Se o povo tivesse cumprido essa palavra em toda a sua vida, a história de Israel seria diferente. Nós vamos chegar lá na frente e vamos perceber que eles não obedeceram. Então isso me ensina algo. Não adianta eu falar. Deus vai ver se na prática eu estou obedecendo. Chegamos ao capítulo 2. O capítulo 2 é o momento que Moisés envia alguns homens para espiar aquela terra, e entra a história de uma mulher, Raabe, a prostituta. Mulher essa que vai entrar na linhagem de Jesus Cristo. Então é muito linda essa história. Então nós temos o verso 1 ao verso 7, Josué envia secretamente 2 espiões para espiar a terra. Lembrando que lá em Números 13, foi o momento que Moisés enviou 12 espias, 10 vão falar mal da terra e vão inflamar o coração do povo, 2 vão se manter fiel, Josué e Caleb, e a fidelidade deles como espião daquela terra, ao dar o relato certo, se posicionando da maneira certa, está garantindo aos 2, Josué e Caleb, entrarem na terra prometida. Então nós temos esses 2 que vão espiar a terra, e aí do verso 8 ao verso 21, eu quero que você leia com muita tranquilidade. Eu acho essa história muito linda. Fala de Raabe, que ela vai esconder esses espiões. E a atitude dela é uma declaração de fé ao Deus de Israel. Não é uma boa ação apenas, é muito mais do que isso. É uma declaração de fé. Fé no Deus de Israel. Por isso que essa mulher, essa prostituta, ela vai ser poupada. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o capítulo 2 termina com o retorno seguro dos 2 espias. Isso só foi possível pela intervenção de Raabe. E aí nós chegamos aqui, o capítulo 2, ao fim dele. E o que nos ensina o capítulo 2? A fé extraordinária de Raabe. Uma prostituta, numa terra que não era do povo de Deus, mas mesmo assim, a fé que ela demonstra no Deus de Israel é uma fé que talvez você não veria dentro do acampamento do próprio povo de Deus. Ela reconheceu a soberania de Deus, de Israel, ela agiu com coragem para aliar-se ao propósito divino. Então foi muito mais do que uma boa ação. A ação dela está alinhado com o propósito divino para aquele povo. Então isso é muito interessante. Quando eu faço algo alinhado ao propósito de Deus, meu irmão, o resultado vai ser extraordinário. Vamos para o capítulo 3, é a travessia do Jordão. Esse Jordão que está na época da cheia, atravessá-lo seria quase que impossível para mais de 2 milhões de pessoas, e o milagre vai acontecer, trazendo à memória de todo o povo o que Moisés fez no início da trajetória deles no deserto. E aí nós temos, do verso 1 ao verso 6, é a preparação para a travessia do Jordão. Muito interessante, porque Josué é um livro de conquista, é um livro que nós temos muitas guerras, você sempre vai ver essa expressão, preparativos. Ou seja, não é uma decisão aleatória, não é decisão em cima de emoção, existe preparativos. Se nós aprendermos isso e colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos colher grandes resultados. Ou seja, eu não vou fazer nada corrido, eu vou me preparar. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, isso não exime de você de se preparar
Então, o preparo é muito importante em tudo aquilo que eu vou fazer, mas Deus está comigo, ok? Deus está com você e é a garantia do seu sucesso, mas Deus não está falando que só pelo fato dele estar com você, você não vai ter preparativos, tem que haver preparativos. E aí nós vamos do verso 7 ao verso 13, nós encontramos que Deus promete exaltar Josué diante do povo. Isso é muito interessante, porque Deus fez com Moisés, Moisés, exaltou a pessoa de Moisés, os feitos de Moisés, e isso fez com que o povo respeitasse como líder. E agora Deus está fazendo o mesmo. Lembra que no capítulo 1 Deus disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E aí do verso 14, do capítulo 3, até o final, verso 17, nós temos aqui a travessia do Jordão. Os sacerdotes vão carregar a arca da aliança, vai adiante do povo. O que Deus vai dizer é, olha, vocês vão seguir a arca, lembre-se, a arca simboliza a presença de Deus, eu já falei isso aqui. Então o que Deus estava dizendo é, vocês vão entrar numa terra que vocês não conhecem, mas a presença vai na frente, a arca vai na frente. Deus é aquele que conhece o meu futuro e o seu futuro. Nós só temos que seguir a presença, só a presença. O que me ensina muito o capítulo 3, e aí eu quero terminar aqui, ele me ensina a importância de seguir a direção de Deus. A direção é, vocês estão vendo a arca? Dê um espaço e segue. Se eu e você seguimos a direção de Deus, você não tem ideia dos problemas que nós vamos evitar e do sucesso que nós vamos ter. Segue a arca, segue a arca, segue a presença de Deus. E refletir também como Deus prepara a sua liderança para a sua glória. Então a presença de Deus é garantia de vitória. Os obstáculos eles vão aparecer, mas Deus preparou uma liderança, Deus colocou a presença, a arca de Deus na frente como direção. Ei, nós não temos hoje uma arca, um símbolo, uma caixa de madeira que foi preparada. Hoje nós temos o Espírito Santo, que habita em mim, habita em você. Se seguirmos a direção do Espírito Santo, o sucesso, ele é certo. Então eu termino o capítulo 3 deixando isso ao seu coração. Vamos seguir a direção de Deus. Eu abençoo a sua vida, fica firme. Começamos mais um livro da Bíblia, eu fico empolgado quando começamos mais um livro. Daqui a pouquinho vamos terminar esse livro e já vamos para o próximo. Vamos juntos, Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse desafio com outras pessoas. Está sendo bênção para você, vai ser bênção para quem você conhece também. Deus te abençoe.